Estamos aqui no galpão conexo à obra propriamente dita, né? E este galpão conecta a rua e o canteiro. E neste galpão estamos testando, imaginando, inventando o que a vila pode ser, mas também contando o que ela foi. E a Vila Heitora foi muitas coisas, mas principalmente foi um lugar de moradia. Morar na vila, longe de ser um fator de marginalidade, pode ser uma conveniência. Os aluguéis são baratos, não há problema de transporte, encontra-se trabalho por perto, além da sensação de participação na vida urbana, coisas que não se encontram na periferia. Eu aqui na vila eu morei em 2 casas. Uma foi essa aqui, lá na parte de cima. Na época, aquela casa ela foi derrubada, então eu reformei aquela casa. Eu vi isso aqui como um espaço aberto mesmo, uma comunidade, um espaço aberto às criançadas. Muito em resumo, o que aconteceu foi que em 2006 a Prefeitura e o Estado de São Paulo declararam a vila de utilidade pública e isso era um passo para desapropriar a vila, para transformá-la num centro cultural, que era um projeto que estava engavetado fazia 30 anos. E esse projeto pensava na vila como um grande centro cultural que basicamente preservaria as cascas das casas. O interior seria todo refeito de modo a abrigar galerias e salas de exposições, etc. A ideia do centro cultural surge nos anos 70. Surge de um gesto ousado. De repente, de falar que essa arquitetura, que era considerada por ser eclética como não interessante, como não patrimonial, essa arquitetura de repente se torna, sim, alguma coisa importante a ser preservado. Ao mesmo tempo, o projeto que se dá é menos inovador. Então vamos fazer um centro cultural para mostrar, né, como se vivia em São Paulo, nos anos 20, 30, para mostrar este tipo de conjunto arquitetônico que foi destruído no resto da cidade. E daí que nasce uma controvérsia, porque daí os moradores falam, peraí, mas não pode manter o lugar e a gente continua morando aqui? Não adianta eu ter uma construção que eu remonto a um suposto aspecto original, que é muito questionável, já que ela foi feita em etapas. Nunca existiu um projeto fechadinho, ela foi sendo feita e refeita, né? As suas camadas estão aí para dizer isso. A vila precisa ter essa inserção no tecido do cotidiano. Ela não tem que ter um uso excepcional, ela não tem que ter um uso glamuroso, ela não tem que estar no universo da cultura, a cultura entendida como aquele da expressão artística, da produção artística, das artes visuais, cênicas, o circo, tantas coisas que foram faladas para se fazer aqui. Cultura é cotidiano, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se a gente tira essa ideia sacralizada de cultura, a gente consegue pensar num uso para a vila que tenha muito mais sentido dentro do tecido urbano. De fato, é um experimento para a gente de sair desse lugar de um centro cultural que pense uma cultura que esteja fora da vida. Ao contrário, né? A gente quer trazer a cultura para dentro da vida e pensar a cultura como prática de invenção de uma vida coletiva. Então, pensar a cultura com moradia, cultura com compartilhamento de cuidado, cultura também como invenção de protocolos de convivência, né? De reconhecimento, com diferença, com diversidade e um pouco também explorando o que tem de potente já no território, né? A vila é uma máquina de viajar no tempo e no espaço. No espaço, porque ela conecta o fora, né? A rua, a sociedade civil, mas também no tempo, porque ela conecta o passado da vila, que é complexo, controverso, e os seus futuros possíveis. Então, o canteiro é esse lugar de construção permanente. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas quando vai ficar pronto, né? O que vai ser? E daí eu pergunto também para o público, mas quando que deixou de estar pronto? E também quando que São Paulo vai ficar pronto? Para começar a usar essa cidade, vamos esperar ela ficar pronta? A minha ideia do futuro dessa vila, e num futuro muito próximo, ela ser um espaço de experimentação de diferentes formas de morar coletivo de aluguel.
É isso que eu vejo, é um espaço de experimentação, de morar coletivo do aluguel, e isso pode ser elaborado e aberto para os mais diferentes grupos. Dispor o espaço a vários grupos, a várias atividades, para ver quais são os sentimentos dessas pessoas, quais são as reações das outras pessoas para as coisas, as atividades que acontecem nesse espaço. As pessoas que são abertas a traduzir essas energias invisíveis, aí convidar o mais número de pessoas possíveis envolvidas nessa área para cá, para depois criar em cima do que é, o que sai, o que é a essência que sai das atividades que elas praticam aqui. E os moradores, no final, acabaram saindo em 2013, os últimos moradores, mas não sem lutar e não também sem ter suas lutas contempladas. A grande maioria foi realocado em habitações sociais, em CDHU, da região central, aqui perto da Vila Itororó. E continuam frequentando, mas não só frequentando, pensando conjuntamente ao público da Vila Itororó hoje, como habitar este espaço, como habitar a cultura. Nunca me imaginei estar participando de uma discussão de um espaço onde eu morei e brigando para que esse espaço possa sim ser de moradia, mas que seja de uso público. Muito poucas vezes a moradia é vista como um uso digno de um patrimônio cultural. E se a gente entende que cultura é cotidiano, moradia é cotidiano, moradia é cultura, a gente pode ocupar um bem tombado com moradia. A gente não está transformando aquele espaço em algo menos digno por ter esse uso da moradia, né? Um uso cotidiano. Eu imagino ela não como sendo um centro cultural, mas como sendo um recorte de cidade que mostra num quarteirão o que a cidade pode ser. Imagino que você entra na Vila Itororó e tem pessoas morando, pessoas brincando, pessoas comendo, mas diferente do resto da cidade, né? Aqui na Vila Itororó não se vive do sonho da casa própria, mas se vive de aluguel, talvez de aluguel social, por que não? Aqui na Vila Itororó você não vai vir para comprar um objeto numa loja, mas você faz ele na marcenaria ou no Fab Lab. Aqui na Vila Itororó você não vem para pagar seu lanche, você usa uma cozinha comunitária. Enquanto o resto da cidade enterra seus rios, de poder ver a água brotando, de poder entender que classes sociais diferentes se misturam, convivem, que há usos residenciais e comerciais. De repente, aqui, neste quarteirão, pode-se construir o comum, pode-se construir uma forma de viver e de construir a cidade coletivamente.